Olá pessoal, esse vídeo aí é falar sobre a entrega do meu livro para Djamila Ribeiro. Eu sou Johnny da Seu Carvalho, eu sou escritor, autor do livro Piloto Puritano, Ser Interestelar da Humanidade. Vamos seguir esses slides, a apresentação que eu vou fazer nesse vídeo, falando sobre a entrega do meu livro para Djamila Ribeiro, que é algo importante, algo diferente, sendo a primeira ficção da literatura que faz homenagem a Djamila Ribeiro que eu fiz. Sou o primeirão, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Vamos nessa então. Eu não sou de direita e nem de esquerda, mas sou caperiano. Eu não encaixo nem nos dois espectros políticos. Eu sou cristão reformado, sou calvinista, neocalvinista na teologia pública de Abraham Kuyper. Sou caperiano. Eu não encaixo nem na direita nem na esquerda. Falando de novo, eu não sou de direita e nem de esquerda, mas sou caperiano na teologia pública de Abraham Kuyper. Agora vamos ver o que tem no meio do universo, no meio da Irmandade, no meio do Corpo de Cristo. Vou falar também que nesse vídeo que eu sou um cristão conservador também. Sou cristão conservador, cristão na ortodoxia cristã. Então vamos compreender a mentalidade dos nossos irmãos em Cristo, calvinistas, os demais outros que são conservadores, que geralmente são inclinados à direita, o espectro político da direita. Tem uma razão de ser. Porque os cristãos conservadores são geralmente de direita. Isso tem uma razão de ser. Alguns tempos atrás, os cristãos conservadores como eu, a gente não tinha muito posições políticas, né? A gente os cristãos conservadores estavam alienados nas questões políticas. Mas a direita, o conservadorismo, acabou libertando os cristãos conservadores da alienação política. Esse espectro político da direita acabou libertando os cristãos conservadores. Não são todos, mas geralmente alguns cristãos conservadores foram libertados da alienação política e agora estão com uma consciência política, sabendo discernir as posições políticas da direita, da esquerda, e com essa libertação, os que são conservadores, geralmente de direita, eles viram algo muito positivo, muito superior que a esquerda poderia oferecer para eles. Os princípios políticos de direita são geralmente benéficos para os cristãos. A valorização do capitalismo e da propriedade privada. O capitalismo é um sistema econômico que ele é baseado nas trocas voluntárias da propriedade privada, no livre mercado, no livre concorrência.
que o capitalismo funciona pela eficiência de gerar produção para trazer riqueza e gerar renda. É um sistema mais eficiente que já existe na nossa realidade, na história, de produzir lucro e riqueza. E também os princípios políticos da direita tem a questão da liberdade econômica, liberdade econômica e liberdade religiosa. Na direita tem muito espaço e respeito pela liberdade religiosa, porque a esquerda tem muitos autores, inclusive Karl Marx, Bakunin, são ateus. Eles são muito críticos contra o cristianismo. Inclusive o calvinismo também é mais agressivo. É um aspecto político que tem respeito para a religião cristã, que ao contrário da esquerda, a esquerda demoniza a religião cristã, mas a direita não, a direita respeita e coloca algo positivo para a sociedade. Os cristãos têm lugar de fala na direita. Isso é bem nítido. Se fosse olhar para a esquerda, você não poderia falar abertamente os valores cristãos no meio da esquerda, né? E aí na direita não tem esse problema. Ele tem um respeito muito grande de falar nossos valores com os valores cristãos no lugar da direita. E a direita tem um caráter antirrevolucionário, contrário dos comunistas marxistas. Liberdade de expressão muito enfatizada pela direita, sem pretensões de regulamentação dos meios de comunicação, né? E é algo importante também, porque a direita enfatiza a liberdade, quando a esquerda enfatiza a igualdade. Nesse sentido, a esquerda tem pretensões de querer regulamentar os meios de comunicação, né? No Brasil, inclusive. Respeito pela família tradicional. A gente tem os cristãos conservadores têm espaço de falar, defender a família formada por Deus, que é a família em homem, mulher, filhos, uma família monogâmica, um só mulher, um só marido, uma família monogâmica, filhos, heterossexual. É esse sentido que é respeito pela família tradicional que a direita tem, que o contrário da esquerda que quer criar alternativa de família. Cada um tem sua liberdade de criar sua alternativa, mas acaba criticando e se opondo muito à ideia da família tradicional, que acaba enxergando como um elemento reacionário, né? Família tradicional, mas a direita não tem isso. Por isso que os cristãos conservadores são geralmente de direita, nesse sentido. Então vamos ver aqui. Aí eu vou mostrar o porquê nós, dos cristãos conservadores, alguns de nós, conservadores, cristãos conservadores, são geralmente de direita e a gente se opõe à esquerda, né? Vamos ver aqui. Existem inúmeras inconsistências das ideias de esquerda contra os cristãos conservadores. Essa aqui é bem claro para nós, cristãos conservadores, e geralmente são cristãos de direita, não é todos, mas alguns. Defesa do aborto
algo é contrário à palavra de Deus, defesa do aborto, você querer assassinar uma criança que está em formação no ventre da mulher. É uma vida que o ventre da mulher é uma vida que está dentro da mulher. É uma vida, é uma pessoa, um indivíduo, precisa ser protegido. E defende a defesa do aborto, que é algo terrível. E alguns liberais, mais aspecto da direita, também defendem o aborto, mas a esquerda é disparado. Enfatiza muito a defesa do aborto, que é algo antibíblico, algo terrível, que quer assassinar nossas criancinhas em formação no ventre da mulher. Ideologia de gênero é uma ideologia que vai contra aquilo que é natural, gênero homem e mulher, e vai criar outras alternativas de gênero. Cada um pode seguir só o gênero que você quiser. Outra alternativa, mas a palavra de Deus é bem clara que existe apenas um aspecto natural do gênero. Não existe ideia alternativa do gênero. É homem e mulher. Homem nasce homem, mulher nasce mulher e acabou. É assim que a Bíblia ensina. Relação das drogas, uma relação das drogas que é algo extremamente destrutivo nas vidas das pessoas. A droga é algo que escraviza. Ilógico a gente querer defender a liberdade sendo para a liberdade de ser escravo. Não tem lógica você ter liberdade para ser escravo das drogas, né? Tendências anticristãs nas linhas do pensamento progressista, porque as linhas tendências anticristãs são ideias que é contra o cristianismo, porque o cristianismo é visto como um instrumento da opressão, é um instrumento para o status quo, para oprimir o pobre, para oprimir as pessoas. O pensamento progressista é assim, Aí o Karl Marx critica fortemente o cristianismo. Bakunin critica a religião. Então aí fica difícil se associar à direita, o cristão conservador, fica muito difícil. Oposição e crítica ao cristianismo tradicional, que a esquerda não quer deixar barato as ideias do cristianismo conservador, né? Então fica difícil. O feminismo é uma visão política que quer promover igualdade para a mulher, para derrubar o patriarcado, opressão machista, sexista, mas infelizmente tem alguns elementos que colidem com o cristianismo. Se fosse olhar para uma religião cristã, minha visão, minha prática presbiteriana é chegar como um patriarcado, porque os líderes, pastores e presbíteros são homens. Aí o feminismo tem implicação de ver minha religião como patriarcal, que é só homens na liderança, com presbítero, pastor, diácono. Aí isso já é algo perigoso para um cristão conservador como eu. Aí o feminismo não tem espaço. Tem várias coisas no feminismo que é inconsistente à fé cristã e é contrária à palavra de Deus. Tem implicação em questionar a Bíblia, chamar a Bíblia como um livro machista. Tem implicação também contra a Bíblia, contra a teologia que preza pela ortodoxia cristã. O feminismo não faz todos os problemas do feminismo, tá? Eu tô falando apenas do aspecto que é mais forte contra o cristianismo, que o feminismo tem implicação
contra o cristianismo, muito forte. É por isso que eu acredito que o feminismo e o cristianismo são incompatíveis, porque são dois linhas que são independentes e um não quer compromisso com o outro. Então, num aspecto, nesse sentido, o feminismo acaba sendo problemático para o cristão conservador. Forte crítica à propriedade privada ao capitalismo. Aí é um problema. A esquerda criticar a propriedade privada, porque a Bíblia fala: não votarás, que nos liga à questão da propriedade privada. A propriedade privada não é um direito. Ele critica um pouco o comunismo, o marxismo, critica a propriedade privada, porque eles demonizam, acham que é a coisa apenas de burguês, empresário, mas também é pro pobre também. O pobre ter seus bens, seus objetos. E acaba sendo um marxismo, a ideia esquerdista acaba sendo muito retrógrada, muito atrasada, questão de empreendedorismo, sucesso financeiro, porque é contra a propriedade privada do capitalismo, né? O capitalismo que funciona. Apesar que o capitalismo tem alguns defeitos, mas é um sistema que funciona, um sistema que gera emprego, gera riqueza, gera lucro, que funciona de fato, é eficiente. Eu não posso ser contra o capitalismo porque é a mesma coisa o peixe ser contra a água. O capitalismo paga minhas contas. O capitalismo consigo comprar minhas coisas, eu tenho um salário, eu tenho dinheiro, eu consigo ter minha vida um pequeno conforto no meu dia a dia. Eu consigo jogar meus games. Esse forte crítica à propriedade privada e ao capitalismo não tem sustentação na realidade. Eu acho, não tenho certeza, que você é contra sua própria subsistência, né, gente? Que ideia que é contrária à propriedade privada e ao capitalismo, sendo que eu não posso crescer financeiramente, um homem negro não pode crescer, ascender socialmente, ter uma mobilidade social, porque a ideologia enfatiza contra a propriedade privada e o capitalismo. Aí é pensamento retrógrado, contra o progresso financeiro, contra a prosperidade, contra as possibilidades reais de crescer na vida, ter sua vida sustentável. Isso é um erro que a esquerda comete grandemente. Tendências subversivas contra estruturas sociais, que a esquerda é uma ideologia revolucionária, que é subverter a ordem. Sabemos como deu essa estrutura subverter as ordens lá na Venezuela, lá em Cuba, não deu muito certo e o povo está perecendo nessas ideias subversivas contra estruturas sociais. E não tem muito lugar de fala para os cristãos conservadores. Por quê? É algo impossível conciliar a esquerda com os cristãos conservadores, porque a esquerda não os valores muito contrários aos valores que os cristãos conservadores defendem. Contra o aborto, com ideologia de gênero. Quando ser cristã é muito diferente demais e fica incompatível com o cristianismo tradicional. Aí fica muito difícil. Se é difícil um cristão conservador na esquerda, então deixa para lá. Não envolva com a esquerda, deixa para lá. Esses são os motivos pelos quais os cristãos conservadores são geralmente de esquerda, de direita, na verdade, desculpa aí. Os cristãos conservadores são geralmente de direita, porque as ideias
esquerda, progressistas são muito diferentes e não tem nenhum compromisso com a ortodoxia cristã, com a prática do evangelho. A esquerda tem muitas oposições contra o cristianismo tradicional, é algo muito ruim e não dá para conciliar, e fica difícil demais você conciliar aí. Difícil demais. Mas lembrando que eu não sou de direita, nem não sou conservador político, nem de esquerda. Explicando isso, minha linha conservadora do cristianismo, você vê isso daí. Explicando isso, vai ver o diferencial que eu fiz com a entrega do livro Piloto Puritano na mão da Djamila Ribeiro. Agora vamos falar o caminho do livro Piloto Puritano nas mãos da Djamila Ribeiro. O livro Piloto Puritano de Johnny Silva Carvalho é uma obra de ficção que busca discutir temas importantes da sociedade, tais como racismo, feminismo e preconceito religioso. Para adentrar esses assuntos, o autor utiliza de um enredo fantasioso com ficção científica e viagens intergalácticas, além de prestar uma imponente homenagem à filósofa Djamila Ribeiro. Isso aí, é um livro que fala essas questões, mas é uma história muito interessante, uma história bem construída, de ficção científica, um piloto Alex no século 23, futuro que não teremos contatos com os alienígenas. O livro não tem medo de falar o antirracismo, que a direita acaba uma posição muito fraca em questão de engajamento antirracista, né? Muito fraca. A esquerda tem muito mais maturidade na questão antirracismo. E lembrando que eu sou caperiano, não sou de esquerda, então eu uso a liberdade de falar sobre racismo, preconceito religioso em modo aberto, maduro, com a minha cosmovisão cristã, que não veria muito a direita discutir essas questões, né? Então é uma falha da direita não querer compreender com modo correto o antirracismo de modo coerente. É um erro da direita. O feminismo é a questão da história sendo desenvolvida, o enredo. Não é nada a ver com apologia ao feminismo, não. É a questão da história mesmo. O elemento do universo do piloto puritano. Isso é algo positivo, que eu sou caperiano, que vê a pluralidade de ideias como algo positivo. O feminismo entra como pluralidade da história, não como um elemento decisivo do livro mesmo. Mas o livro é plural, tem o pluralismo político. O pluralismo político é necessário. Estou vendo que temos uma guerra cultural. Eu odeio essa palavra, essa expressão, guerra cultural, mas eu vou usar para descrever o que está acontecendo com a polarização política. As pessoas estão muito fechadas por causa da polarização política. Aí é o problema. E alguns de nós cristãos conservadores acabam enveredando esse caminho para defender ideias do liberalismo econômico, liberalismo, não teologia, mas algo político-econômico, de Mises, por exemplo. E o conservadorismo, né? Essas são ideias que já expliquei nesse vídeo, que estão mais próximos, que tem respeito ao cristianismo, mas assim não é algo ideal o cristão como eu me apegar o conservadorismo de direita, liberalismo da escola austríaca de economia.
Eu sou caperiano, eu sou diferente. Teologia pública. E fazer homenagem nesse livro a uma homenagem ao filósofo Djamila Ribeiro, algo que quebra essa polarização política violenta, essa violência que pode ser feita contra os irmãos negros cristãos no nosso meio. Uma forma de acabar com essa violência que tem nessas questões raciais que a polarização promove. É uma forma de pacificar, uma forma de comunicar que o irmão negro, no meio da filósofa de Djamila Ribeiro, tem voz. Ele pode ter a sua dor sendo aliviado pela ideia antirracista da filósofa de Djamila Ribeiro. O caminho do livro Piloto Puritano nas mãos de Djamila Ribeiro. Vamos ver aqui os livros que são relevantes, mas na verdade, para mostrar para vocês que as ideias são boas pelo seu conteúdo, não pelo que lado está no espectro político. Djamila Ribeiro tem seu livro Pequeno Manual Antirracista e também tem o seu livro Lugar de Fala. Fala questões raciais, questões da opressão que o negro sofre na sociedade, do aspecto que o racismo estrutural oprime o negro, tem o racismo recreativo, como o racismo se apropria do capitalismo para reproduzir coisas que perpetuam o racismo. Questão de você questionar a sua cultura que você consome, os meios, a cultura que você consome, seriados, filmes, pela visão antirracista. Lugar de fala é um lugar para você ter lugar de fala que é negado aos negros nas discussões. Lugar de fala não é uma censura do livro da Djamila Ribeiro, não é a censura do falar coisas raciais, não é censura, mas é um lugar que a gente vai lutar para criar que o negro tenha voz na sociedade, nas questões importantes na sociedade. O lugar de fala, na verdade, é o lugar que cria para o negro ter sua lugar de fala mesmo. Lugar de fala é diferente de representatividade. Você explica muito bem. Que ninguém nesse livro não precisamos ter autorização de alguém para poder ter lugar de fala. É isso aí. E o livro de Mises. Opa, antes de falar de Mises, vou continuar falando da Djamila Ribeiro. Ela não parte do marxismo do comunismo, mas ela parte do feminismo negro. Sua visão antirracista, ela parte do feminismo negro. Vocês já sabem que eu não estou adepto ao feminismo por causa das coisas relacionadas ao cristianismo. Acaba tendo inconsistências com o cristianismo. O lado feminista, progressista, o lado do antirracismo que as feministas negras falam é muito coerente com a realidade, algo maduro, algo precioso, que algumas coisas preciosas podemos aprender com as feministas negras nas questões raciais realmente. E o aproveitamento desses dois livros, tanto um Pequeno Manual Antirracista e o Lugar de Fala para o Cristão, é muito grande, muito grande. Incrível que pareça, mesmo que a Djamila Ribeiro parte num viés do feminismo negro, tem muita coisa boa e dá para aproveitar um cristão. Mas ela está no espectro político, está no espectro político da esquerda.
É porque essas ideias que ela leva adiante é que tem mais espaço, muito mais espaço na esquerda que na direita. Isso mostra a limitação do espectro dos políticos. A esquerda tem mais espaço para falar essas questões raciais de maneira que ela demonstra, que ela manifesta nos seus livros, de modo coerente, e acaba encaixando na esquerda e mostra a limitação que os espectros políticos têm. Ela acaba se encaixando mais, porque tem mais espaço, né? As questões raciais que ela discute, de maneira que ela discute, tem mais espaço na esquerda, que a direita não teria muito espaço. Por exemplo, falar do racismo estrutural, falar do racismo recreativo, apropriação cultural, lugar de fala, né? Não tem muito isso. Para os direitistas não tem muito sentido. Para eles negam a realidade do racismo de modo coerente. Então, infelizmente, e acaba jogando a Djamila Ribeiro para a esquerda, porque a direita não discute muito bem essas questões. Então vamos falar sobre Mises. As 6 lições é um livro de economia. Ele fala sobre o intervencionismo, a inflação, o capitalismo, o socialismo, intervencionismo. Muito bom esse livro. Você tem uma noção básica como funcionam as coisas na economia. E também o livro do Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista de Mises. Apesar que Mises, para ele não se encaixa à direita, também não. Mas a direita se apropria muito dos escritos de Mises. Mises, ele faz questões econômicas de modo muito coerente com a realidade. Algo que seja muito concreto. Algo que não seja preso a ideias aventureiras, subversivas contra a ordem. Não é aventureiro, querendo criar coisas novas na economia, que pode levar à miséria e à escassez de produtos no mercado, e pode destruir o mercado. E Mises, ele tem um pé muito no chão nas questões econômicas. Ele parte do liberalismo, Mises. Como a Djamila Ribeiro parte do feminismo negro, e o Mises parte do liberalismo. Especificamente da Escola Austríaca de Economia. Não quer aprender a ter finanças um cara gastão e estoura cartão de crédito. Você vai aprender um cara que poupa dinheiro, cara que tem um uso racional do dinheiro. Então os liberais como se fosse um cara racional, questões financeiras. O cara não vai estourar o cartão de crédito, não vai dever meio mundo e vai falir, não. A vantagem dos liberais, do liberalismo, que eles são mais racionais nas questões econômicas. Não criar gastos muito grandes no governo, que isso pode gerar um grande problema para a economia. E o Mises, ele preza pelo livre mercado, pelo capitalismo, pela propriedade privada, pela divisão do trabalho. Porque o capitalismo é mais racional na questão econômica, da geração de riquezas, é mais pé no chão. E Mises é essa visão. E é muito bom. Muito bom o livro de Mises. Você vai aprender coisas maravilhosas. Aprender com os liberais sobre economia é algo muito legal. Quando você aprende questões raciais nas feministas negras, é algo importante e muito bom. Também aprender economia com os liberais são coisas boas também. Mas tanto para o feminismo negro, tanto para o liberalismo, os dois não podemos nos deixar nos dominar.
esses livros aqui, esses 4 livros, encaixam algo em comum, que é a graça comum. Os 4 têm graça comum, sim, gente. E que pareça, tem sim. Inclusive a Djamila Ribeiro. Tem graça comum, sim, gente. Não importa que seja da direita ou da esquerda. Não importa. O importa é o conteúdo. O conteúdo que importa. Tanto a Djamila Ribeiro quanto o Mises tem um conteúdo bom nos seus escritos. Então é uma manifestação da graça comum. Por causa do conteúdo, não por causa do seu viés político, mas por causa do conteúdo mesmo. Mises graça comum tá nele porque ele usa o seu conhecimento econômico de forma racional a informar como funciona a economia, como o livre mercado, a propriedade privada, o capitalismo, não a economia, uma economia de que o governo não seja muito intervencionista, que o Estado seja enxuto, pode de certa forma comunicar valores positivos da graça comum. Se você falar de modo racional contra a ideia aventureira do socialismo, e falar de modo racional a economia, de modo coerente, Mises ele cumpre muito papel por causa do conteúdo do livro do Mises. Não por causa do liberalismo do Mises, mas por causa do conteúdo mesmo. O conteúdo de Mises, seus livros, é graça comum porque não é algo que provém do conteúdo do livro. Não por causa do seu viés político liberalismo. A Djamila Ribeiro, apesar que ela parte de um viés político do feminismo negro, o Pequeno Manual de Racista e o Lugar de Fala são algo muito bons também, que comunica ideias boas sobre questões raciais, coerentes. Realmente muito bom. O conteúdo é muito bom. Porque a graça comum de Deus está em todo lugar. Não está apenas no espectro político da direita. Ele está espalhado pelas pessoas. Eu sou caperiano, sou Abraham Caio, Teologia Pública, que a graça comum está na Djamila Ribeiro também. Eu não tenho preconceito, porque eu não sou de direita. Eu não sou de direita. Eu não tenho preconceito contra a Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro tem coisas muito boas para acrescentar. É algo simples, mas difícil de aceitar o que eu estou falando. Mas é isso aí. Djamila Ribeiro tem coisa positiva sim para a graça comum de Deus. Distribuir dons do conhecimento, da ciência, da arte para as pessoas que não são crentes. Djamila Ribeiro não é crente, mas Deus usou a sua capacidade de discutir questões raciais de modo coerente. Djamila Ribeiro conseguiu desenvolver questões raciais nos seus livros de modo coerente. Como também Mises, ele conseguiu desenvolver conceitos da economia de modo coerente e racional. São graças comuns, gente. Graça comum não provém do liberalismo nem do feminismo negro, mas provém do conteúdo que eles produziram. Tem que quebrar esse preconceito que essa polarização política quer nos impor. O cristão ele pode consumir o conteúdo, não a ideia por trás. É graça comum, gente, é graça comum. Por isso que eu fiz o livro homenagem de Djamila Ribeiro, que tem graça comum nela também, no livro dela. É isso aí. E o evangelho está acima dos espectros políticos, gente. Tem que entender algo muito óbvio, muito simples, mas difícil de aceitar. Porque o evangelho está acima dos espectros políticos. Porque eu falei
sobre cristãos de direita, conservadores. Porque no meu meio existe mais inclinação à direita, mas não é algo perfeito um cristão conservador ser de direita. O algo mais perfeito, algo perfeito, encaixa perfeitamente no Evangelho de Cristo. Na minha opinião, como caperiano, é a teologia pública de Abraham Kuyper. Caperanismo que nem é direita nem esquerda. Sou da teologia pública de Abraham Kuyper. Então, não tem esse problema consumir livros uma pessoa que viés mais à esquerda, nem viés mais à direita. Apesar que Mises não é de direita, mas ele é liberal. Mas ele acaba sendo consumido pelas pessoas de direita. Que realmente Mises não tem lugar na esquerda também, ó. Que curioso. Mises não tem lugar na esquerda, não tem. Mises não tem lugar na esquerda. Porque a esquerda é anticapitalista, é muito a favor do Estado grande, intervenção econômica, um montão de coisa que e o Mises não encaixa, porque a esquerda não aceita suas ideias econômicas. Então o Evangelho está acima dos aspectos políticos. A Bíblia não defende claramente a teses da direita, nem da esquerda. É um livro que vai além desses dois aspectos políticos, está acima dos aspectos políticos. A Bíblia, o Evangelho estão além. Existem no além, o Evangelho estando além desses aspectos políticos, acaba sendo algo muito superior a que a direita e a esquerda oferece. O Evangelho, a Bíblia, a teologia acaba sendo superior a aspectos políticos, porque vê a graça comum de modo coerente nas coisas. É isso aí, graça comum. E a entrega do livro, finalizada em dia 24/11/2022, do piloto puritano sem estrela da humanidade. Entreguei para ela, Djamila Ribeiro. Eu fiquei muito feliz pela entrega. É um sonho realizado. Senti completo, fiquei muito feliz. Ela aceitou muito bem o livro. Ela me abraçou, eu abracei ela também. Falou que arrasei no livro. Fiquei muito feliz. Algo muito bom. Algo que é coerente com minha posição política, que é a teologia pública de Abraham Kuyper. Não limito esses aspectos políticos que não ajudam o cristão a ser mais coerente com a realidade do mundo, da realidade do universo. Ser um cristão de direita, ser contra o feminismo e o comunismo, pode ser algo bom para o pessoal de direita, mas isso é algo que limita bastante. Sendo só isso, eu creio que o cristão pode muito mais, não se prendendo a esses aspectos políticos que limitam bastante a engajamento cultural do cristão. Mesmo que a direita, sendo um cristão conservador, contra o feminismo, contra o comunismo, que é o mais próximo que os valores cristãos, mas não é perfeito, é falho, é deficiente. E o Evangelho e a Bíblia e as escrituras sagradas, a teologia, podem muito mais do que aspectos políticos de direita. O espectro político de direita é limitante também, tem as suas limitações, e o cristão pode muito mais.
para questões raciais de modo coerente, falando sobre racismo recreativo, sobre a apropriação cultural, falando sobre o racismo estrutural, falando sobre a desigualdade de negros e brancos, falando a invisibilidade do negro no mundo, falando sobre em ver criticamente a cultura que a gente consome. Só faz isso quem já vê tudo isso, que não está limitado ao espectro político nenhum. Eu não sou limitado em um dos espectros políticos, porque o evangelho é superior a isso. Mesmo a direita e alguns ideólogos de direita vê algo muito negativo que eu fiz agora em entregar o livro na mão da Djamila Ribeiro. Meu sistema de pensamento político não encaixa no jogo da direita, encaixa no evangelho, na teologia pública de Abraham Kuyper, que é mais coerente com a realidade. A Bíblia não é liberal, a Bíblia não é direita, nem conservador. A Bíblia é Bíblia, Deus é Deus, eternamente. Porque esse negócio de direita conservador e esquerda como progressista foi criado na época da Revolução Francesa, né, gente? Algo muito recente na história. E o cristianismo, a Bíblia, o evangelho são superiores a isto. Eu, como cristão, nem limito esses aspectos políticos. Esses aspectos políticos são falhos, que não ajuda realmente a fazer a gente engajar de modo coerente para a justiça no nosso mundo. E a igreja, com a crise missional, provém das políticas seculares que ela adota. E eu não me limito a esses pontos políticos que os irmãos adotaram. A igreja não é direita nem conservadora, mas o organismo da igreja pode se enveredar nesse sentido. Fala, entrega do livro finalizada em 2024. Entrega do livro finalizada em 24/11/2022. Eu sou cristão calvinista, sendo um caperiano, teologia pública de Abraham Kuyper. Desafiei as limitações teológicas seculares, onde não tem limitações no evangelho, dentro dos princípios absolutos da ortodoxia cristã, para comunicar ao mundo que o irmão negro tem voz, sua dor é escutada. É isso aí que eu fiz com a Djamila Ribeiro. E ela tem graça comum nela, assim. Deus usa ela para refrear o mal do racismo no mundo. Isso é graça comum de Deus, gente. Não me limito às ideias seculares que não tem a primazia e a glória de Deus. Mas a teologia pública, Abraham Kuyper, a Bíblia, tem primazia para a glória de Deus. Isso é o meu feito em criar uma soberania das esferas do antirracismo dentro do evangelho, para a glória de Deus. Veja que eu escrevi na dedicatória do livro do piloto puritano. Entrega do livro finalizada em 24/11/2022. Dedicatória do livro do piloto puritano. A memória de Abraham Kuyper, pela sua poderosa contribuição por cosmovisão política dentro da cosmovisão cristã na teologia pública, ao legado no presente tempo, no tempo presente da Djamila Ribeiro,
pela grande contribuição antirracista. É isso aí. A memória de Abraham Kuyper, pela sua poderosa contribuição por cosmovisão política dentro da cosmovisão cristã na teologia pública, ao legado no tempo presente da Djamila Ribeiro, pela grande contribuição antirracista. É isso aí, pessoal. É essa mensagem que eu queria deixar no canal para hoje e também para a prosperidade. Por que eu fiz isso? Por que eu tive coragem de fazer isso? Motivação teológica. E a ortodoxia cristã tem que caminhar para a ortopraxia. Teologia não é apenas conhecimento, teologia também é prática. É esse tipo de comportamento que eu fiz para tornar o nosso mundo melhor. O Evangelho pode muito mais. Ser cristão de direita, ser cristão que vai se opor contra o comunismo e o feminismo é algo bom, algo positivo, mas também algo que limita bastante. O cristão pode muito mais. Com a teologia pública, o Evangelho está acima dos aspectos políticos. E eu, não sendo feminista, não sendo adepto nenhum da direita e esquerda, eu sendo contra o progressismo, também sou contra, me oponho ao conservadorismo e liberalismo, ao socialismo e ao comunismo, que são ideias que não representam o Evangelho. Sou assim mesmo, um cristão caperiano, bebendo hino da teologia pública de Abraham Kuyper. É isso aí, pessoal. Isso aí, o Evangelho é uma palavra preciosa de Deus. É uma mensagem das boas novas que vai além dessas limitações seculares que os homens criaram aspecto político para limitar. Porque esses aspectos políticos não prezam pela glória de Deus. O que preza pela glória de Deus é o Evangelho. A nossa teologia. Eu sou neocalvinista, caperiano. Eu vou contribuir para a luta antirracista no meu viés da teologia pública. De Abraham Kuyper, do meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é o homem interessado pela dignidade humana. Jesus Cristo, o Senhor. Ele liberta a opressão, o pecado. É o Senhor Jesus Cristo. Que eu creio nele, eu tenho salvação nele, e irei viver eternamente com ele na eternidade. Ele me salvou, me livrou do inferno. Eu fui alcançar a graça salvadora dele. Jesus Cristo será o meu evidencial de pessoa, de engajamento, que seja assim até o dia eu fechar os olhos para esse mundo e encontrar com ele no paraíso. Ficarei eternamente com ele para todos sempre. Amém. É isso que eu espero. Obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Obrigado por ter assistido aqui. E o lema do canal é: jogue game para a glória de Deus. Qual game você jogar, joga game para a glória de Deus. É o lema do canal. É o canal de game, eu sou gamer. E também sou escritor. Eu fiz essa feita para a glória de Deus, entregando um livro na mão da Djamila Ribeiro. Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei. Se você gostou desse vídeo, se quiser me acompanhar meus próximos vídeos, se inscrever no meu canal, o canal do Johnny.